Shalom, meus irmãos. Shalom. Que o Eterno possa abençoar a vida de cada um irmão, né? Vamos começar o estudo dando continuidade ao Evangelho de João, no capítulo 17. E nas 2 semanas que nós estudamos anteriores, nós vimos a identidade desse Consolador, né? Que viria para confirmar todas as palavras descritas na lei e nos profetas. E essa identidade é a que confirmaria e seria responsável por levar a dispersão de toda a palavra por toda a terra. Ou seja, essa palavra seria espalhada após a confirmação da veracidade da palavra de Deus. Então, realmente o Messias, lá em João capítulo 10, ele fala que essa mensagem seria o teor que faria trazer novamente as ovelhas perdidas da casa de Israel à casa do nosso Pai, que é a Israel Celestial, que virá, que será estabelecida pelo Messias no milênio. E no capítulo 17 a gente vê uma oração que nós conhecemos como uma oração perfeita, né, que o Messias faz, rogando que confirmasse a todos os discípulos dele na verdade, na palavra de Deus. E nós vamos ver que essa oração tem mais alguns significados, que é tirar que essa mensagem não seja voltada para a adoração à pessoa do Messias, mas sim que todo louvor seja dado ao Criador. Então ele vai sempre fazer essas afirmações, dizendo que ele está em conformidade com tudo que o Eterno ordenou, e também tirando essa atribuição de si e dando ao Eterno. Ou seja, que, por exemplo, o que é que o povo de Israel, que a gente vai citar aqui, fez quando o Eterno mandou fazer a serpente de bronze? A serpente de bronze tinha o quê? Uma finalidade de curar o povo daquela praga. Não é isso? Mas o que é que o povo fez depois com a serpente de bronze? Adoração. Ou seja, aquilo ali se desviou do foco e foi utilizada aquela bênção que o Eterno deu para a adoração de uma coisa que foi ordenada pelo Eterno. O Messias tem a mesma função. Ela foi dada a salvação através do Messias, e o Messias se coloca como sendo o mesmo símbolo levantado por Moisés no deserto, e que o povo está simplesmente fazendo a mesma coisa hoje. Deixaram de olhar para o sinal da cruz, da salvação, como um sinal dado pelo Eterno para nos livrar de todo mal, e está fazendo disso uma idolatria. Porque quantas vezes a gente não vê, principalmente as pessoas que estão hoje num sistema religioso, olham para a cruz, fazem um sinal da cruz, aquilo outro, mas vivem sua vida dissolutamente. Ou seja, acham que apenas por ter uma imagem, eu entro em casas ou em estabelecimentos que tem uma cruz bem grande lá. Às vezes até em bar, casa de pagode, o que é que seja. Você passou na frente assim, você olha para dentro, tem lá uma cruz bem grande e o pessoal tá lá fazendo todo tipo de abominação. Ou seja, acha que aquilo ali é simplesmente um apetrecho que vai lhe dar algum tipo de proteção. Onde na verdade foi distorcido a finalidade da cruz. A finalidade que o Messias esteve lá na cruz. E iniciando, nós vamos abordar, né? Iremos abordar a oração mais profunda do Messias, contida nos Evangelhos. Essa oração vai ter a função de encher de força e de explicar aos discípulos a fé verdadeira, né? E para a gente entender o contexto do capítulo 17, a gente vai dar só uma voltada um pouquinho do capítulo 16, no verso 7 e 8, diz o seguinte: Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E assim, quando o Messias foi e morreu, só para dar uma relembrada, quem foi que veio? Foi outro ou foi o próprio Messias? Com o corpo glorificado? O próprio Messias. Então esse outro trata-se do próprio Messias, só que com toda a confirmação da palavra do Eterno. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, né?
Convencer o mundo do pecado o quê? Que o mundo está em pecado, em trevas. E da justiça, a palavra justiça, aqui que está sendo mencionada é a palavra de Caios, que tem a ver com a justiça divina, justiça de Deus. E o juízo que cairá sobre aqueles que, depois de convencidos do pecado e da justiça, permanecerem em rebeldia. Então, no contexto do capítulo 17, vemos esse verso, onde o Messias condiciona o convencimento do mundo de seus pecados com a vinda do Consolador. E vimos, nos estudos anteriores, que este Consolador, ou advogado, é simplesmente ele mesmo, com o corpo glorificado, mostrando a eficácia da palavra do Eterno. Então, já estando próximo à sua subida a Jerusalém para o cumprimento da sua missão, ou seja, da sua morte, ele encoraja os seus discípulos dizendo, no João 16, versos 32 e 33, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que tenhais em mim paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Encorajando os seus discípulos, ele começa a sua oração, que é o que a gente vai ver em João 17. Então, entenda o seguinte, irmãos. O Messias está dizendo que no mundo tereis aflições. Nesse estudo também a gente vai tentar explicar o que quer dizer o mundo em suas várias aparições nas Escrituras. Porque o mundo vai aparecer várias e várias vezes na Escritura e a gente tem que entender o que é o mundo. O que é o mundo do eterno e o mundo mundano, o mundo global. Porque o Eterno certa vez diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Tem a vida eterna. Ou seja, o Eterno ama a todos, até aqueles que estão em transgressões. O Eterno vai salvar até os que estão em transgressões? Não. Então, o Eterno faz uma seleção do mundo, dizendo o quê? Que ele vai selecionar a partir de quê? Da credulidade em sua palavra, em sua autoridade. Então, o mundo, irmãos, quando o Eterno envia o seu Filho, o mundo para o Eterno é exatamente aquele que crê no testemunho do Messias. Não vai ser salvo o mundo todo, como tem até algumas doutrinas que pregam isso. Vai ser salvo aquele que crê. Não a todos. E continua, né? A gente vai ler agora em João 17, sabendo do contexto, verso 1 ao 4, que diz: E Yeshua falou assim, e, levantando seus olhos ao céu, e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que também o teu Filho glorifique a ti. Então o Messias pede o quê? Qual foi a glória do Messias? A glória do Messias foi exatamente estar cheio de espírito, cheio de força para obedecer ao Pai. Então quando ele pede essas glórias para ele, consequentemente ele está pedindo esse fortalecimento da sua fé, porque qual é o símbolo da glória do Messias? A sua morte. Então ele está pedindo que o Pai lhe encha do seu espírito para que ele possa obedecer em toda a sua força. Tanto que em Mateus não se sabe precisar se é a mesma oração que o Messias está fazendo, que é a mesma que ele faz lá em Mateus no Getsemane, né? Exato. Não se sabe se é essa oração que ele está fazendo, essa oração aqui de João, que ele está pedindo o que ao Pai? Fortalecimento. Ele está pedindo: Pai, se for possível, afaste-me desse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Então, a gente pode associar que o Messias pede a glória para quê? Que a sua glória vai ser o quê? Exatamente a cruz. Ele pede para ser cheio dessa glória, para que ele possa fazer o quê? Exaltar quem? Ao Eterno. Ou seja, que até a glória que foi dada ao Messias deve ser dada para justamente ser dada ao Eterno. E diz, no verso 2: Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Yeshua HaMashiach, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O irmão acabou de falar mais cedo
que o Eterno vê Abraão, Isaac e Jacó vivos, né? E a gente acaba de ver aqui que o Messias já vê a sua obra consumada, porque ele sabe que nada o impediria de consumar a sua obra. Aqui ele não tinha consumado a obra ainda, mas ele sabe que o resultado de toda a sua pregação já estava lá consumado, tendo consumado a tua obra. Ele não diz que ainda vou consumar a tua obra. Então, o Messias, assim como o Eterno, ele já sabia o resultado de todo o seu ministério, que seria realmente ser morto e ressuscitado pelo Pai. A sua confiança era tão grande, a sua certeza de salvação, que ele não duvidava em mais nada. Ou seja, o coração circuncidado é justamente você não ter dúvidas da palavra, porque a palavra dizia sobre ele que aconteceria tudo aquilo e depois ele seria ressuscitado. Então ele já subiu para o monte, já subiu para Jerusalém com a certeza que ele seria morto e ressuscitado ao terceiro dia. Então por isso que ele diz, olha, tendo consumado a obra que me deste a fazer. O conceito aqui é bem relativo, pois o homem tem tentado, classificar a Deus e também o Messias. Hoje temos várias visões sobre quem é o Messias, né? O sistema religioso afirma a Trindade, nós temos a visão do unicismo, a visão do Eterno e do Messias homem, de só Deus, do judaísmo, de tudo isso, aquilo, outro. E a gente vê que realmente o Messias, ele é notório e classificado que ele procede do Pai, dos céus. Ele não é um simples homem. Não tem como classificar e dizer que o Messias é um simples homem. Porque um simples homem não faria nada disso que ele fez. Não chegaria nem no comecinho. Porque realmente a gente vive hoje. Por exemplo, vê um acocho aqui agora aqui na casa do irmão Carlos. Deus nos livre. Quantos aqui vão estar firmes na fé? A gente ainda tem que ser muito mais lapidado para poder dizermos que se hoje alguém colocasse uma condicionante na nossa vida, nós não negaríamos o Messias. Por exemplo, que o Eterno nos guarde, mas isso pode acontecer. A gente está nessa vida para isso. Alguém chega, tem um filho pequeno e alguém coloca uma faca no pescoço do filho e diz, olha, ou tu nega o teu Messias ou mata teu filho. Quem aqui hoje tem essa certeza de que vai dizer que pode matar? A gente tem que orar muito, pedir ao Eterno muita consciência espiritual para nos fortalecermos para todas as possibilidades e probabilidades. Porque para nós que nós vivemos nessa condicionante de uma tranquilidade para pregarmos a nossa palavra, é uma coisa. Agora, quando as coisas apertarem, será que a gente vai realmente fazer conforme a palavra nos diz? E a nossa fidelidade aí é colocada à prova. Exatamente. A fidelidade vai ser colocada à prova, porque o Messias diz lá em Mateus 24 que a gente tem que ser fiel até a morte. Então vai ser colocada à prova a nossa fidelidade. A prova vai ser amamos o Eterno. Porque a tribulação vem justamente, irmãos, para nos purificar e para nos refinar. Então hoje, no contexto que nós vivemos, a gente não sabe o que é tribulação. A gente vê pessoas que não concordam com o que a gente pensa. Agora, o não concordar e nos ameaçar de morrer é diferente. Por isso que o Messias é o maior testemunho de tudo que nós iremos passar. Nós somos privilegiados, alguns acham que não, outros que sim. Nós somos privilegiados de sermos a última geração. Porque o que a gente está vendo aí no mundo, acabou. Não tem mais volta. O homem entrou num caminho que agora não tem mais como voltar. Então, nós sabemos que nós somos a última geração. Então, ou a gente pode classificar isso como um privilégio de mostrar a nossa fidelidade ao Eterno, ou a gente pode classificar isso como um tremendo azar. Por quê? Se a gente tivesse nascido há 100 anos atrás, provavelmente a gente não tinha conhecido essa fé que a gente tem hoje. A gente poderia ter morrido sem ter nenhum tipo de perseguição, mas morto e condenado. Agora, por que o Eterno só liberou esse tipo de conhecimento que nós temos no final dos tempos? A gente tem que se perguntar isso. Porque nós, pela misericórdia do Eterno, nós estamos tendo um privilégio de passarmos por esse momento que vai mudar tudo,
e nós temos o privilégio de ser um povo especial na Escritura que vai viver todos esses momentos, que vai lutar contra o engano, lutar contra tudo isso. Então nós temos a oportunidade de ver a nossa história ser escrita ali na Escritura, porque há 100 anos atrás não tinha nada que o povo fizesse naquela época que pudesse mudar algum ponto aí da Escritura. E não vai ter nunca, né? Lógico. Mas eu digo assim, que não tinha uma oportunidade do povo se enxergar num determinado tempo da Escritura. O pessoal, há 200 anos atrás, quem é que sabia sobre essa temática de retorno, de techuvá, disso, aquilo? Quem sabia? O pessoal vivia completamente alheio às coisas que os outros pensavam. Mas hoje nós temos essa grande oportunidade, certo? Então, a gente, como o irmão sempre cita, quem sou eu para poder classificar o Eterno? O Eterno não pode fazer isso, o Eterno pode fazer aquilo, que é o que o pessoal está fazendo aí. Deixa de guardar mandamento para brigar com o irmão por causa que eu acredito assim, o irmão acredita assado. Deixa de estar estudando as Escrituras para saber qual é o tipo de credulidade do irmão. Às vezes o irmão diz, olha, eu acredito de tal maneira. Ah, o irmão acredita assim, ó irmão, o Eterno te abençoe, viu? Vamos embora. Parece que está vendo um demônio. Só porque a pessoa não acredita da forma que o irmão acredita. Uma vez eu estava num grupo, nesse grupo que nós temos, um irmão levantou-se um tema sobre a cruz. Parecia que estava tendo divisão. Ah, ainda bem que fulana de tal acredita igual a mim. Ou seja, eu não estou sozinho. Ou seja, estava fazendo a divisão. Os que acreditam igual a ele e os que não acreditam. Poxa, eu não acredito assim por causa desse texto, desse texto. Mas quando você vai ver essas pessoas, no final das contas, nem uma base assim de texto bíblico ela tem. Para poder botar num estudo assim e dizer, ó, eu não acredito por causa disso, daquilo. Eu estudei e eu vi que era por causa disso, daquilo. Não tem. Hoje em dia há uma separação dos irmãos por conta de pontos de vista diferentes, às vezes que nem foram pesquisados, para nem saber se é verdade ou se não é. E pessoas assim ainda querem classificar o Eterno, dizer, ó, o Eterno é isso, o Eterno não pode fazer aquilo, o Eterno é aquilo, o Eterno é isso, o Messias só pode fazer isso, o Messias não pode ser Yeshua porque ele não cumpriu isso, não fez isso. Mas tu estudou? Ou te disseram isso? Você estudou, foi a fundo lá, ou só apenas te falaram que não poderia ser assim? E a gente diz, né? O homem vai se esforçar até o fim para tentar enquadrar o Eterno na sua forma de interpretação. E Paulo, já falando sobre isso, Paulo já resume todos nós a nossa insignificância. Em 1 Coríntios capítulo 13, verso 9 e 10 diz, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Ou seja, Paulo já resume todos nós a nossa insignificância, que nós não podemos dizer nem cravar nada. Quem tem 100% de certeza, a única 100% de certeza que ele tem é que ele está errado. Porque a única coisa que nós podemos ter 100% de certeza é na palavra do Eterno. É dizer que ela tem validade, ela não foi anulada e que ela vai se cumprir. Isso a gente pode afirmar. Por quê? Não fomos nós que dissemos, nem fomos nós que imaginamos. Foi o Eterno que disse, o Eterno que escreveu. Através de seus profetas. Né? Enfim, o início da oração do Messias, né? Vemos que ele alerta que o sentido do seu ministério tem um único objetivo: louvar ao Pai e mostrar que a sua palavra é a única verdade e que tudo o que fazemos deve ser para honrar o nome do Eterno. Agora, uma pergunta que eu faço aqui à parte, né, entre nós aqui, que nós, quer queira que não, estudamos via internet, vemos várias linhas de pensamento. A pergunta que não quer calar de 1 milhão, a pergunta de $1 milhão é essa aqui, ó. A pergunta que fazemos é: se o Messias não queria louvores para si, sendo obediente até a morte, por que hoje vemos pessoas que, por escreverem pequenos textos, querem tomar a glória do Criador bendito? Porque uma pessoa faz um estudozinho bíblico e bota o seu nomezinho lá embaixo e quer todos os seus direitos de honra por aquele estudo,
se o conhecimento que ele tem não é dele, é do Eterno? Ontem até, não estou dizendo isso da pessoa lá, a pessoa realmente deve ter tido uma forma para querer entender mais o contexto, ver a expressão, tudinho. Uma pessoa até perguntou para o irmão Marlon ontem no chat por que o irmão não aparece nos vídeos. E realmente, muitas pessoas hoje querem aparecer mais do que a palavra do Eterno. E o estudo realmente tem que ter uma finalidade de você não aparecer. Quem tem que aparecer é o Eterno. É a sua interpretação, a sua palavra, tudo aquilo que ele tem para nos mostrar. Não é? Então, essa é a partezinha, né? Os questionamentos que a gente tem que fazer para esses irmãos. Meu irmão, por que o senhor tem que ser o centro das atenções? Tem que ter uma novidade. Eu descobri isso, eu descobri aquilo. Muitas vezes nem condiz com a palavra. Porque a gente tem que estar sempre trazendo novidades. Ter a primeira mensagem, a primeira revelação. É muito mais bonito a gente mostrar uma revelação que algum irmão teve há 1000 anos atrás, que seja concernente com a Escritura, que seja para edificar, do que uma revelação nova que ninguém nunca viu, que esteja tudo errado. É melhor repetir o que está certo do que eu trazer novo que está errado. O conceito é bem raso. Por quê? O que é de novo, irmãos, o que traz de novidade, realmente traz muita glória para si. As pessoas crescem demais em popularidade. Tanto é que você vê o seguinte: os canais cristãos hoje, que traz um monte de baboseira, é 1 milhão de inscritos. Um canal como o do irmão Marlon, que traz conteúdo sólido realmente, tudinho, às vezes tem 30 pessoas assistindo. Enquanto para o mundo a impiedade e as coisas erradas é milhares e milhares e milhares. Então isso é um sinal que a gente está no caminho certo. Porque o Messias, quando falava, não era a multidão que a multidão entendia, mas nem todo mundo seguia. Os profetas também. Né? E em Números, capítulo... O que é que a gente vai ver agora, né? Para os desobedientes, Moisés foi instruído a levantar uma serpente de bronze, que é exatamente com relação a essas pessoas que queriam ser contrários à palavra do Eterno, serem desobedientes à palavra do Eterno. O Messias, como ele veio para mostrar a eficácia da palavra, para mostrar que a honra tem que ser dada ao Eterno, como? Através de quê? Através da obediência. E o maior sinal que o Messias iria mostrar era de ser levantado no madeiro, na cruz. Então, um contraponto disso a gente vai ver lá em Números, capítulo 21, verso 4 ao verso 4 e 5, vai dizer o seguinte, ó. A serpente de bronze, né? Para os desobedientes, Moisés foi instruído a levantar uma serpente de bronze. Então diz, ó, Números 21, verso 4. Então, os israelitas partiram do monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acaba, para dar volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência mais uma vez. Passou a murmurar contra o Eterno mediante as reclamações a Moisés. Ou seja, o povo não estava reclamando do Eterno diretamente. Eles estavam murmurando contra Moisés. Porque o Eterno estava fazendo o quê? Eles arrodearem a cidade dos edomitas, dos edomeus. Arrodear para quê? Para capacitar o povo e dar o momento exato de entrar. Mas nesse momento de arrodear, o que é que simboliza isso, irmãos? Que o Eterno estava preparando o seu povo para aquele momento. Mas no meio da preparação, o povo já estava reclamando contra quem? Contra o Eterno? Não, contra aquele que estava à frente dos exércitos do Eterno. Murmurando contra no caso ali naquela época, Moisés. Então, a murmuração contra Moisés era um sinal de desobediência a quem? Ao Eterno, que constituiu Moisés como sendo o líder do povo. E o que aconteceu? E o povo se queixava reclamando: por que nos fizesse subir do Egito para morrermos nesse deserto? Pois não há nem pão, nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. O povo chamava o alimento de miserável. A palavra
kelokel, que quer dizer desprezível e sem valor. Só que o que é que a gente aprendeu? Que esse maná que descia dos céus era uma representatividade da palavra do Eterno. Ou seja, o povo estava achando a palavra, o pão que descia do céu, desprezível. E como tudo se repete, se a gente tem a mesma simbologia que o Messias era a serpente de bronze, no contexto, na época do Messias, o povo tinha a palavra do Eterno como algo desprezível e sem valor. Então, por consequência, o que é que os homens fizeram? Eles criaram murmurações e representações para tirar a autoridade do Eterno e dar para os próprios homens. Na época do Messias, eles criaram um conjunto de leis, de normativas chamada Talmud, onde as suas regras estavam deixando realmente a palavra do Eterno sem valor e como algo miserável, desprezível, de lado, ou seja, colocado de lado, literalmente. Note as semelhanças, o povo já não estava satisfeito com o maná dos céus, uma representação da palavra do Eterno, e queria outro tipo de alimento, desprezando assim o Criador e o seu representante, que é Moisés. Qual era o alimento que o povo estava comendo na época do Messias? Era o maná dos céus ou o banquete servido por homens? Os homens estavam comendo os banquetes dele mesmo, né? Que eram as bolotas que os homens estavam criando. Logo a rebelião, a palavra do Eterno envia uma punição para o povo, né? E a punição continua em Números 21, versos 6, 7, 8 e 9, que diz o seguinte: Então o Eterno enviou contra o povo serpentes peçonhentas, cujo a mordedura queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés, suplicando: Pecamos ao abrirmos as nossas bocas para murmurar contra o Yarro, o Yud-Heh-Vav-Heh, e contra ti. Rogamos, pois, que intercedas junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Aqui também, irmãos, acaba com esses mitos judaicos, né? De que ninguém pode interceder por ninguém. A gente está vendo que Moisés intercedeu pelo povo. Então, se o povo correu para Moisés e Moisés intercedeu pelo povo, assim, sempre o Eterno pede um mediador. O próprio sumo sacerdote era um mediador entre o povo e o Eterno. Então, o povo sempre teve um mediador aqui na terra, para poder, porque ninguém pode se apresentar diante do Eterno de qualquer forma. A gente realmente sempre precisa de um mediador que seja puro para levar as nossas petições ao Eterno. Por isso que hoje o nosso mediador é Yeshua. Nós levamos as nossas petições a ele e ele entrega ao Eterno. Entendeu? Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado olhará para ela e viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente de bronze e colocou no alto do poste. Sempre que alguém era mordido por aquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Agora aqui, irmãos, o que vocês compreendem que uma serpente mordia e a pessoa olhava para outra serpente e ficava curada? Exato, mas entendo o seguinte: na visão lá, a pessoa via uma serpente picando ela e olhar para outra serpente. Exato, tem. O antídoto da mesma cobra. Mas entendo o seguinte: qual foi a consequência? Por que o povo recebeu como sentença as serpentes? Desobediência, ou seja, do pecado. Ou seja, o povo estava associando o pecado à serpente. E quando você olha para a serpente, você está colocando diante ali, olhando para a visão ali,
evidenciando o teu pecado. Ou seja, está trazendo à tona, trazendo à luz aquilo que te fez, a consequência daquele mal, daquele pecado. Então você vai olhar e vai... Não é você simplesmente olhar, é você olhar e confessar que você está fazendo aquilo por desobediência, está recebendo aquela punição por desobediência à palavra do Eterno. E dentro da palavra do Eterno, irmãos, estão as duas coisas. Tanto a serpente, que vai te picar se você desobedecer, quanto a cura, que se você ficar obediente, você está curado. Ou seja, dentro da Torá está a serpente que vai te picar para te matar, que é a consequência do teu pecado, como aquela que vai te trazer a vida. Ou seja, essa serpente aí representa exatamente o bem e o mal. Bênção se você for obediente e maldição se vocês forem desobedientes. Da mesma forma, a gente vai ver essa mesma associação com o Messias Yeshua, mais abaixo. Logo, o Eterno faz um simbolismo ao mostrar que a causa da morte e a cura estão no mesmo ser, a serpente. Assim, como na Torá está contida as bênçãos e maldições, se nós estivermos observando a Torá, olhando para a serpente de bronze, que é uma representação, estaremos na bênção. Mas se estivermos em desobediência, logo essa mesma serpente causará maldição. Em João capítulo 3, verso 14, diz o seguinte: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no Filho unigênito de Deus. Então, você vê que o Messias está utilizando o mesmo simbolismo. Se as pessoas, ao olharem para a serpente ali, não estiverem com fidelidade, estiverem em desobediência, já está condenado. Ou seja, você já foi mordido, você já está com um veneno correndo nas suas veias e não há cura para você. Agora, quem tiver com esse veneno nas veias e olhar para esse simbolismo do Messias levantado na cruz e você se arrepender, você já está absolvido. Então você realmente tem esses dois viés. Ao você olhar hoje para a cruz e não se arrepender das suas transgressões, você está fadado ao erro, ao pecado e à morte. Então essa serpente vai representar também o pecado na tua vida. Agora, como é que você vai lidar com o pecado? Você vai olhar para ele, evidenciar o teu pecado, porque Paulo fala o quê? Que a Torá, a lei, foi criada para quê? Para evidenciar aquilo que é pecado. Foi criada para mostrar aquilo que é pecado, por causa das transgressões. Então, quando a partir do momento que nós pecamos, nós olhamos para o Messias, pedimos perdão e intercessão dos nossos pecados, e ele há de nos livrar. É isso? Da mesma forma, a palavra feita em carne tem essa função. Se você olhar para o sinal da cruz e se arrepender, será salvo. Mas se olhar e rejeitar, só resta a condenação. Tudo isso tem uma única finalidade: adoração, obediência, submissão ao Eterno. Ou seja, só podemos ser salvos das nossas transgressões por algo que seja ordenado pelo Eterno e não por nossas próprias concepções. Então, o que é que o homem criou? O que é que o homem criou para a sua própria justificação? Um conjunto de normas chamada obras da lei, que ele tirava esse sinal da cruz, ou seja, você seria salvo não mais por algo dado pelo Eterno, como, por exemplo, quando deram a serpente picava o povo, como é que a única forma do povo ser curado? Por algo que o Eterno ordenou. Ou seja, se o Eterno mandasse criar um boi de ouro e o povo olhasse para esse boi e fosse curado, ia ser um boi de ouro. Mas o Eterno escolheu dar mesmo aquilo que estava mordendo o povo como uma representação que eles evidenciariam aquilo ali, mostrando, reconhecendo o seu pecado. Então, só poderíamos ser salvos e curados por algo que foi ordenado pelo próprio Eterno. Não pode ser pelo que o homem designa como um certo. Por exemplo, a doutrina que a gente já viu várias e várias vezes das obras da lei. Ou seja, o homem seria justificado pelas suas próprias obras.
o Eterno dá a condição para que o homem seja justo, que nós olhamos para o Messias. Entendeu? Ou seja, só podemos ser salvos das nossas transgressões por algo que seja ordenado pelo Eterno e não pelas nossas próprias concepções. Note que o mesmo pão que o povo estava rejeitando era o que os dava vida. Ou seja, o povo estava rejeitando o maná dos céus, mas era esse maná que dava vida a eles, que os sustentava. Eles consideraram tanto o maná como a água que ele estava dando como desprezível, que o Eterno estava dando. Eles queriam o quê? Os alimentos que eles comiam no Egito, as cebolas, isso, aquilo, outro. E não queriam aquilo que o Eterno estava providenciando para a vida deles, né? O mesmo Messias que o mundo rejeitou também era o que trazia vida. Então, a ordem de olhar para a serpente é justamente que nós aceitemos as punições e olhamos para elas como sendo uma consequência do nosso pecado e que na própria punição está a chave para alcançarmos ao Eterno, nos arrependermos das nossas práticas. Logo, o homem tem sempre que estar ciente que a adoração e a salvação só provém do Eterno e do que Ele nos fornece como correto para a nossa vida. Então, o sistema religioso peca muito hoje porque eles querem fazer a adoração ao Eterno da forma que lhes convém. É a mesma coisa que acontecia com os samaritanos. Os samaritanos, eles tinham uma própria forma de adoração ao Eterno. Eles não aceitavam a adoração. Eita, poxa, pega um pano aí. Eles não aceitavam a adoração que o Eterno tinha instituído através da Torá. Então, essa forma de adoração que o sistema religioso hoje faz, vamos fazer assim, não pode adorar a Deus de bermuda. Tem que adorar a Deus só de calça comprida e paletó, as mulheres têm que usar o vestido tal, outros cantos não pode fazer isso, de outra forma. Então, tudo isso é coisa de homem, não provém da Escritura. Então, o Eterno é que institui a forma de nós adorarmos a Ele, né? Também no verso 3 do mesmo capítulo de João 17, vemos que o Messias diz que a vida eterna é conhecer ao Eterno como único Elohim. E a palavra Elohim pode ser traduzida como deuses, no plural, como Deus, o Deus de Israel, e como uma autoridade suprema. Então, o que é que o Messias está dizendo? Que a gente tem que reconhecer a Ele, o Eterno, como a autoridade suprema sobre nossas vidas. E o que é que uma autoridade suprema faz na vida de uma pessoa? Ela manda em tudo que a pessoa deve fazer, não é isso? Uma autoridade suprema é que você não pode questionar. Imagina um rei, você chega assim, o rei diz, olha, chega pro copeiro assim e diz, olha, hoje eu quero beber suco de uva. Aí o copeiro traz um suco de goiaba pro rei. O que é que ia acontecer com esse copeiro? Punição para ele. Ele não ia ser louvado e botado na cadeira do rei, carregado não? Ia ser punido. Ia ser punido, meu irmão? Pronto. Então, é isso o que nós fazemos. O Eterno pede suco de uva e a gente dá suco de goiaba. E quando dá o suco, né? E quando dá o suco. Quando a gente não bebe antes, faz qualquer besteira. Bota sal em vez de açúcar. Então, o Eterno pede uma coisa e nós fazemos outra. Infelizmente, é isso que nós pecamos muito. Porque nós queremos estabelecer a nossa própria vontade e adequar a vontade de Deus à nossa vontade. Entendemos, né, que nós servimos ao Eterno, não o Eterno nos serve. Exatamente. Servimos ao Eterno. Não temos direito de escolher aquilo que nós queremos. Então, uma autoridade suprema sobre nossa vida é o que Ele vai nos ordenar e nós vamos obedecer somente, sem questionar. Entendeu? E diz o seguinte, ó, a palavra Elohim também tem a conotação de uma autoridade suprema, ou seja, o Messias está alertando que não podemos ter outra autoridade além do Pai, que está nos céus. E como o próprio João escreveu no capítulo 1, verso 14 desse mesmo evangelho, o Messias é a representação dessa autoridade, a palavra feita em carne. Ou seja,
ele é a representação visível do Deus invisível. Se ele é a palavra do Eterno, logo não há diferença entre ele, o Messias, e o Pai, pois o Eterno é tudo o que ele diz, já que a única coisa que o Eterno não pode fazer é mentir. Logo, ele é tudo o que ele diz. Então é o seguinte, irmãos, o Eterno disse tudo o que ele era, e esse tudo que ele era se transformou em carne e virou o Messias. Então o Messias, por consequência, tem as mesmas prerrogativas do Eterno. Ele não pode ser diferente do Eterno. Não há como separar um do outro. Se ele é a palavra feita em carne, acabou-se. Não se pode, né? É um Deus realmente indivisível. Por quê? A gente vai ver mais abaixo em João que o Messias diz que espera que nós sejamos um, e que nós sejamos um nele, com ele, e que ele seja um com o Pai. Agora, como a gente vai ser um se a gente tiver todo mundo dentro ou todo mundo fora? Como? A gente vai ser um em obediência irrestrita, reconhecendo essa autoridade do Eterno em nossas vidas. Ou seja, que nós não transgrediremos a palavra do Eterno. Tanto é que o Eterno só habitará conosco depois dos 1000 anos. A palavra nos diz que ele só estará no meio de nós, né, após os 1000 anos. Porque será entregue a ele. Isso é entregar ao reino, né? Que, por exemplo, a gente vê que o Messias, nesse meio tempo, estará nos mostrando os caminhos corretos de como nós devemos seguir a obediência irrestrita, aprendendo a Torá de uma forma com quem? Se a gente aprende hoje com eu, o irmão Marlon, outros irmãos, irmão Carlos, irmão Ivan, as irmãs aí, em breve quem vai estar ensinando é quem? Aí a gente vai tirar o Fusquinha da frente e vai deixar a Ferrari passar, né, meu irmão? Não é isso? E em João 5 diz o seguinte, ó: agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui, né, irmãos, nós vamos ter duas linhas de pensamento. O que o mundo pensa por aí, algumas pessoas, outras já de outra forma. Por isso que eu digo que há várias e várias e várias. O homem vai tentar encaixar o Eterno sempre de qualquer jeito, da forma que ele pensa. Então, vamos supor aqui, eu botei só duas linhas de pensamento. Literal, né? Que o Messias está dizendo, glorifica-me tu junto do Pai, com aquela glória que tinha antes que o mundo existisse, diz, ó. A primeira, literal, o Messias existia antes da fundação do mundo, sendo que ele estava ao lado do Pai na criação, já estava lá, coisa que eu acredito assim. Tá? A segunda, metafórica, que o Messias está assumindo a postura de se associar à palavra de Deus, ou seja, ele está se colocando como se ele fosse a palavra de Deus. Porque o próprio Salomão fez isso. Nos provérbios, você nota que Salomão se coloca como se ele fosse a palavra que existia lá. E ele coloca essa palavra como sabedoria. Ele diz, eu fui enviado desde a fundação do mundo. Mas quem foi? Salomão ou a palavra? A palavra. Ou seja, Salomão está fazendo essa mesma... Muitos alegam isso. Que o Messias aqui está fazendo a mesma associação que Salomão fez lá em Provérbios. Mas enfim, particularmente, como eu disse já antes, não tem como, né? Eu até já pensei assim um dia, não tem como o Messias ser um simples homem. Não dá não tem condições não. Essa, assim, eu tô falando uma coisa e fazendo outra, né? Tô dizendo que não dá, mas quem sabe, só quando ele vier que ele vai dizer. Mas assim, a minha mente, o que eu penso, que eu estou estudando um pouco sobre esse tema agora, comecei a entrar em alguns detalhes. O irmão Marlon já tem muito tempo nessa linha, já tem estudando há muito tempo. Aqui os irmãos, eu creio que, como a gente estuda junto, eu acho que não estudaram também tão profundo nesse tema. Mas um dia a gente vai fazer um estudo bem aprofundado mesmo. O irmão tem uma série com 5 estudos, né, meu irmão? A unicidade de Deus, né? Isso. Bem detalhado, recomendo que os irmãos assistam, tá? Tem outras linhas de pensamento também que é bom, como até o irmão falou ontem, a gente só evolui com perguntas. Não dá pra... olha, se o mundo não tivesse perguntas, não tinha resposta e ninguém precisava estudar mais nada.
A gente só vai evoluir quando fizermos as perguntas também certas. Perguntar baboseira também não vai edificar em nada. É melhor ficar calado. O aluno vai à escola porque ele não sabe. Qual é a cor da pele de Jesus, a cor da barba dele, qual era o tamanho da barba, se ele usava talit, se ele usava kippah. O aluno vai à escola porque ele não sabe. Exatamente. Vai à escola, Peço aos irmãos aqui, porque é a gente tá aqui no... Espero que quem estiver escutando do outro lado também possa ter essa oportunidade de ter um bate-papo como esse que a gente tem, né? Sobre a palavra. Porque muitos que a gente tá gravando esse áudio, muitos estão sozinhos, né? Mas que vocês possam ter um dia essa oportunidade de ter uma conversa entre vários irmãos que têm a mesma fé. Às vezes, pequenos detalhes que a gente tá querendo mostrar pro outro uma visão um pouco diferente. Mas nesse debate que eu creio é que se evolui. Não se evolui se eu penso assim, o irmão pensa assim. Então, irmão, a partir do sábado que vem, quem pensa comigo, vem pra minha casa. Quem pensa de outro, vai pra casa do outro irmão. Não, todo mundo junto e a gente estudando. Não é isso? E só assim que a gente pensa que todos nós teremos... Porque o irmão Carlos pode pensar de uma forma e eu penso de outra. O irmão Ivan pensa de uma forma e a irmã Márcia de outra. Mas nem todo mundo é inimigo. Nós não somos inimigos. Nós temos só linhas de pensamento diferentes. Né? Como vai chegar outros irmãos aqui na nossa congregação que vão pensar diferente. Agora, que quem está escutando esse áudio aqui não faça de um pensar diferente numa forma de separação. Tá? Porque isso é a pior coisa. A pior coisa que tem é essa. E nós vamos continuar. As duas vertentes têm vários textos que podem ser utilizados como base para suas interpretações. Em breve, né, que eu escrevo aqui, esse estudo, né, faremos esse estudo com uma riqueza de detalhe maior sobre esse tema. Eu estou aqui literalmente pulando uma fogueira. Né? No verso 6 de João 17 diz o seguinte: manifestarei o teu nome entre os homens. Manifestei, Perdão. O teu nome entre os homens, que o mundo me deste. Que do mundo me deste. Eram teus e tu mos deste. Guardaram a tua palavra. E guardaram a tua palavra. Agora note aqui que o Eterno deu ao Messias todos os homens do mundo. Ele está dizendo o quê? Manifestei o teu nome aos homens que do mundo, ou seja, do mundo, alguns, uma seleção, alguns foram tirados do mundo e dados ao Messias. É isso? Eram teus e tu mos deste e guardaram o quê? Qual foi a condição para que esses homens fossem tirados do mundo e estiveram com o Messias? Exatamente. Aqui entra uma prerrogativa muito importante, vocês entenderem o que é o nome do Eterno. Porque o que foi que o Messias manifestou no meio dos homens? Foi o nome do Eterno, YHWH, Yud-Heh-Vav-Heh, ou ele manifestou a Torá? A Torá. E note que o Messias associa o nome à palavra do Eterno. Porque ele não diz, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu mos deste e guardaram o teu nome. Não diz isso. E guardaram a tua palavra. Ou seja, o legado do Eterno é o seu nome e o seu nome é a palavra. A Torá, a lei e os profetas. Né? A pergunta que fazemos é: qual é o nome do Criador que o Messias estava manifestando? No final do verso, é claro, o nome do Eterno é a sua palavra. Esse é o seu legado. Todos os seus mandamentos condizem com seu grandioso nome. Ou seja, a autoridade do Eterno sobre nossas vidas está no seu nome e o seu nome é a palavra dele. É a sua obra de arte que o Eterno escreveu. No Salmo 138, verso 2 diz: voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e renderei graça ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltastes acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Então, o nome do Eterno é a palavra do Eterno. É a mesma coisa. Então, quando você está louvando o nome do Eterno, não é que você está louvando Yud-Heh-Vav-Heh. Você está louvando os seus mandamentos. Entendeu?
no verso 7 e 8 de João 17 diz: agora já tem conhecido tudo quanto me deste provém de ti. Já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. Então, o que foi o que o Messias manifestou entre os homens? Foi o nome do Eterno. Mas aqui ele está dizendo que lhes dei as palavras que tu me deste. Ou seja, o Messias está dizendo que o que deu foi as palavras que o Eterno deu a ele. E eles te receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então a credulidade dos apóstolos era que o Messias só falava as coisas pertencentes e pertinentes à Torá e os profetas. Ele realmente ensinava corretamente. Eles reconheceram que o testemunho, a interpretação do Messias era superior às interpretações de homens. Aqui deixa mais evidente, acabando com toda essa briga por causa do nome. Pois até hoje não vimos uma vez sequer um debate sobre o nome do Criador nas Escrituras. Mas o que vemos nesse movimento de Techuvá é exatamente o contrário. Que o dono do nome mandou, ou seja, nós vemos ao contrário do que o dono do nome mandou, ou seja, dizem ter a pronúncia certa do nome, mas na verdade estão esquecendo do principal, a obediência a esse nome. Pois se alguém fosse salvo por saber pronunciar o nome do Criador da forma correta, entre aspas, os demônios também seriam. Pois muitos anjos caídos sabiam o nome do Eterno, mas eram desobedientes às suas instruções. Então, esse recado é para aquele irmãozinho que eu chamo do irmãozinho do nome. Porque a única instrução que o irmão sabe é o nome do Eterno, que ele pronuncia da forma correta, o outro é o nome do Messias correto. E no final das contas, de Torá, de mandamento, dessas coisas, não é, às vezes não é nem que ele não sabe, ele sabe, mas não pratica. Porque a partir do momento que você está subjugando um irmão teu, porque ele não sabe pronunciar o nome da forma correta, consequentemente você está transgredindo um mandamento da Torá, que você não tem amor pelo teu próximo. Porque se alguém chama Jesus e eu discrimino esse irmão porque ele chama Jesus, como é que o Eterno me salvou se quando eu conheci o Eterno e o Messias, eu conheci através de que nome? E o Eterno teve paciência comigo. E se você não perdoar, é o que o Messias fala lá no Pai Nosso, bem claro. Se você não perdoar aqueles que te ofendem, também não serás perdoado. Perdoa ao quê? As nossas ofensas, assim como nós também temos ofendido. Então, a gente quando se ofende com um irmãozinho porque ele chama o nome errado, porque o Pai vai nos perdoar se nós não perdoamos a esse irmão. Se nós já chamamos várias vezes o nome errado. E quando nós vamos para a rua, vamos abordar com que nome? Não é com o nome de Jesus, que quase todo mundo conhece? Exatamente. É com o nome de Jesus, não vai poder citar outro nome. Porque se você citar Yehoshua, ou Yahweh, Yahweh, ninguém vai conhecer. A gente só vai conhecer pelo nome de Jesus. As pessoas conhecem o nome de Jesus. E a gente não vê nenhum pecado nisso, em pronunciar o nome do Messias. A gente que sabe, que conhece, a gente sabe. Mas o povo da religião lá fora só conhece o quê? O nome de Jesus. Mas o problema, irmão, tá nas pessoas da Techuvá. Hoje, eu já fui desse meio também, do nome, mas eu não ia debater. Justamente. Eu ficava dentro de mim assim meio que com raiva. Mas como eu acho que todo mundo aqui já, né, que descobriu o nome verdadeiro do Messias, que não era Jesus, né, não tem nenhum problema em chamá-lo, mas todo mundo ficou com raiva às vezes em escutar a pessoa chamar o nome errado, e a gente ficava até, meu pai, muda isso aí, né? Eu ficava no meu coração. Uma vez eu fui para um momento de oração assim com as pessoas e o tempo todo o pessoal dizia Jesus, não sei o que lá, no meu coração eu dizia Yeshua. Foi que e eu fazendo assim com raiva daquele irmão que estava orando com o nome errado. Então é melhor você não estar nem ali, né? Porque se você está com esse espírito aí de como se fosse uma, como é que eu posso dizer,
você tivesse com uma soberba para com o temor, porque você acha que sabe mais do que ele. O espírito até de intriga, né? Exato. Então, hoje, quem está no caminho da Techuvá, né, deveria olhar para si mais, com o mesmo julgamento que ele julga os irmãos, ele deveria olhar para si, saber que um dia ele já foi assim também. E que pela misericórdia do Eterno a pessoa foi instruída com um pouquinho a mais de conhecimento, apesar que isso não salva ninguém. Saber do nome. O pessoal está depositando as esperanças todinha, eu vejo isso, cara, em grupos que eu participo, deposita toda a sua esperança em saber a pronúncia do nome correto. Né? Essa doutrina que o Messias manifestou entre os homens foi a palavra do Eterno, que essa palavra era suave. Por isso que em Mateus capítulo 11, verso 28, diz o seguinte: Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Em Isaías capítulo 11, verso 2, diz o seguinte: Pousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Aqui o profeta Isaías está falando com relação ao reinado milenar, né? Ou seja, esse verso do capítulo 11 não está tanto no contexto da primeira vinda do Messias, mas mostra o quê? Que esse mesmo Espírito que estará no reino milenar com o Messias é o que estava com ele na sua primeira vinda. E diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Era esse o Espírito que o Messias tinha, né? Mas esse Espírito estava sobre o Messias na sua primeira vinda. Ele trouxe ao povo verdadeiro entendimento da palavra. Na primeira vez veio para sofrer, mas na próxima será para reinar e julgar todas as nações com vara de ferro. Em Isaías 42, verso 1 ao 4, diz o seguinte: Eis que o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em que se me apraz a minha alma, pus o meu espírito sobre ele. Ele trará justiça aos gentios. Não clamará, não se exaltará, nem se fará ouvir sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, com verdade trará a justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra a justiça, e as ilhas guardarão a sua lei. Nós vemos algumas representações aqui, ó. A cana trilhada não quebrará. Essa cana, irmãos, o pastor, né, ele tinha o costume de pegar um pedaço de cana, cortar e fazer um tipo de uma flauta. E ele ia tocando, aí chegava um momento que essa cana rachava. E como ela racha, ela não tem como mais finalidade de tocar, de sair o som, né? E ele simplesmente colocava no chão e pisava e quebrava, né? Já a palavra diz que o Messias não fará isso. Ele não quebrará essa cana, ou seja, que ele não vai rachar, ele não vai tratar com descuidado, que é você às vezes apertar um pouco a mais, aquilo outro. Pelo contrário, ele não vai deixar que isso termine, que isso se acabe. Tanto o pavio que fumega, ou seja, poderia ser que a palavra estivesse quase no fim, mas o Eterno sempre enviaria alguém que cuidaria corretamente da sua palavra. E também que as ilhas, né, que representam as nações, olha o que diz a palavra aqui no final: as ilhas guardarão a sua lei. Ou seja, que essa palavra do Messias seria levada até os confins da terra, né? Essa pessoa que repousaria o Espírito, que é o Messias, receberia com essa finalidade, com essa função, que ele não faria alarde, não faria burburinho, né, com a palavra. Pelo contrário, ele simplesmente levaria a boa mensagem de uma forma simples e eficaz. Ele não precisaria de grandes e suntuosos vestimentas, de pessoas ali, de sinagogas enormes com a sua responsabilidade ali na frente, como a gente vê hoje, né? Isso é para a obra do Senhor. Precisa de meio mundo de dinheiro. Se não tiver dinheiro, acaba a obra do Senhor, né? O Messias fez
toda uma revolução que até hoje chega até os nossos tempos sem precisar de R$1. Porque hoje as igrejas precisam de bilhões e milhões de dinheiro e na verdade você vê a humanidade aí cada vez pior. Você falou uma coisa bem correta, Marcos. Eu vou observando aqui que a Torá ela já vem desde séculos. E ela chegou até nós sem muito alarde, sem muito custo. Exato. Né? Então provável que a gente tem um livro na mão aqui chamado Bíblia, que é um conjunto de livros. E a escritura está contida dentro dela. Ele chegou aqui, vamos dizer assim, de graça. Ela chegou de graça. Ela não veio a custo caro. Não, ela chegou a nossas mãos de graça para que nós podemos também passar para as pessoas como foi dado uma felicidade de graça. O que recebeste de graça. Porque ele mandou citar. Então a gente está aqui com a Torá nas mãos livres. Exato. E é pouco custo financeiro. Pouco Agora, custo financeiro. ao contrário, o que foi que ocasionou que essa Bíblia chegasse aqui pra gente com custo financeiro zero? Foi um preço muito alto que foi pago, claro. que foi a vida do Messias. Isso aí. Então, um contraponto das coisas do mundo é o quê? O mundo pede aquilo que não vai nos levar ao eterno, pede dinheiro. E já o eterno, né, pede aquilo que não vai nos levar ao mundo, a nossa vida. Então, realmente a nossa vida é o que é o bem mais precioso para o eterno. E por isso que o Messias pagou com um preço caríssimo, que ele deu algo que ninguém dá, né? Por isso que nós temos ainda uma mente do mundo, porque nós temos que essa vida que nós temos é nossa. Se a gente entender que a vida que nós temos não é nossa, é do eterno, aí a gente vai poder viver uma vida com mais temor e tremor ao eterno, né? E no capítulo 17 de João, verso 9 e 10, diz o seguinte, ó: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Oxe, mas o eterno não enviou seu filho para o mundo, que é o que o sistema religioso diz aí. Como é que ele está rogando por algum grupo específico, que são seus discípulos, e a gente vai ver mais na frente que são todos nós, e não roga pelo mundo inteiro? Os gentios, os pagãos, pessoas como Adolf Hitler, como a gente vê por aí, mas outras pessoas. Aí diz que é para aqueles que creem. Aqueles que creem. Exato. E diz, ó: eu rogo por eles, e não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Porque o Messias não roga pelo mundo, já que o Eterno amou o mundo, não é isso? João 3,16. Pois se nós observarmos atentamente, o mundo para o Eterno é todo aquele que crê. É o que a gente vai ver aqui, ó. O Messias não foi até as nações. Ele tinha uma missão específica. O próprio Messias, você não vai ver ele dizendo que saiu para as nações. Olha aqui, ó. Mateus 15, verso 24 diz: e ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A profecia de Daniel afirma que o Messias viria para cessar a transgressão e acabar com o pecado. Agora note um detalhe bem importante. O Messias veio para acabar com o pecado do mundo. Por isso que muitos judeus dizem: ele não pode ser o Messias, porque lá em Isaías, Daniel fala que em Isaías fala que ele acabou com o pecado, a transgressão. Mas a gente vê o mundo aí, né, cheio de pecado, né? É o que realmente as pessoas que não pensam, não vão estudar a Escritura, não entendem o conceito de mundo do próprio povo judeu. Porque olha o que Daniel diz aqui em Daniel 9, 24, diz: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Qual é o povo de Daniel? O povo de Israel. Por que o Eterno disse sobre o povo da Babilônia? Porque o povo da Babilônia não é o povo dele. Então o contexto da profecia de Daniel 9, 24 é sobre o povo de Israel, e todas as profecias são assim. Então quando se trata do mundo para o Eterno, o mundo é o povo de Israel. Né? E diz o seguinte, ó: e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão de quem? Do povo de Israel. E para dar fim aos pecados de quem? Do povo de Israel. E para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Note que a vida do Messias teve a função de fazer com que a casa de Israel e a casa de Judá, né, reconhecesse a eficácia da palavra do Eterno, e por meio dela
a palavra feita em carne, que é o Messias Yeshua, seria suficiente para atender todas as necessidades, né, do povo, né? O pão que o povo rejeitou era suficiente para lhe dar vida. A pedra angular era a que devia dar o sustento das suas casas. Então, o povo, irmãos, o mundo, né? O mundo, eu digo o quê? O mundo do inimigo, o mundo que jaz no maligno, esse mundo que é o mundo gentil, o mundo que rejeitou a palavra do Eterno, eles simplesmente rejeitaram o pão da vida e rejeitaram a pedra angular. Ou seja, construíram uma casa sem bases. Então, o Messias não vem para o mundo ao qual é pregado nos púlpitos. Ele vem para aqueles que querem ser seus servos. Nós não temos de aceitar o Messias. Ele é que tem que nos aceitar. Verdade. Então, o Messias, nós não temos que aceitar a Cristo, né? Que é o que o povo diz aí. O povo diz Jesus, o quê? né? Aceite Jesus, né? Chega num bar e aceite Jesus. Tá, eu aceito. O Messias é que tem que nos aceitar. O conceito está muito errado. Onde é que você vê na Escritura que nós temos que aceitar a Cristo? Não. Nós temos que o Eterno e o seu Messias tem que nos aceitar. Então o sacrifício foi feito para aqueles que querem ser salvos. Então se você quer, você tem que ir até Ele. Ele diz o quê? Vinde a mim, todos que estão cansados. Ele não diz que eu vou até vocês. Ele, quando passou, a gente estava assistindo ontem, você viu o filme ontem, que ele passou pela coletoria e viu Mateus lá. Ele disse para ele: me aceita, não, você me segue. Ele não mandou aceitar, ele disse: me siga. Exato. Todos os discípulos ele chamou para seguir. Sigam. Ele não mandou aceitar ele, ele mandou segui-lo. Ele que tinha que, o Messias escolheu ele para seguir. Hoje a gente vê a religião dizendo que tem que aceitar. É errado, né? O contexto, né? Exatamente. Em João, capítulo 17, verso 11 e 12, diz o seguinte: ó, eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Então o que é que a gente viu aqui? Que o nome é a representação da palavra do Eterno. Se é a representação da palavra do Eterno, o Messias guardava em quê? No nome de Yud, Re, Vav, Re, ou guardava na Torá, na palavra? Ou seja, o Messias sempre guardou seus discípulos na palavra do Eterno. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que a Escritura, para que a Escritura se cumprisse. O Messias diz que não está mais no mundo, pois ele já tem a sua mente a palavra cumprida, como a gente viu anteriormente. Ou seja, o seu coração já estava fora da terra, fora disso aqui. Note que em sua oração é para que os seus discípulos não deixem seus ensinamentos, e que a frustração da sua morte não acabasse com a fé deles. Sendo assim, ele ora para que seus discípulos fossem guardados em seu nome, ou seja, na sua doutrina, que é a Torá. Ele roga para que eles fossem um só. Não se trata que eles entrassem no mesmo corpo, mas que eles tivessem o mesmo propósito, assim como o Messias e o Pai também tinham. Note que o Messias é bem claro ao dizer que ele estava com os seus discípulos no mundo. Esse mundo que eles estavam, qual era? O mundo rebelde às palavras do Pai. E qual era a forma que eles foram guardados durante esse tempo? Em teu nome, né? Que é o que o Messias disse, na doutrina do Pai, ou seja, a sua palavra. No verso 13 e ao 16 diz o seguinte: agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra. Olha o que o Messias deu para os seus discípulos. O alimento dos discípulos era fundamentada na palavra do Eterno. Então quando o Messias diz: olha, guardei os meus mandamentos, é um sinônimo de guardar os mandamentos da Torá. E o mundo os odiou. Olha quem odiou os discípulos, para vocês entenderem que existem dois mundos, né?
o mundo vindouro, o Olam Rabá, e o mundo daqui da terra. O mundo daqui da terra, irmãos, é justamente o mundo da dúvida, da Itse Ará, que é a má inclinação, que é o mundo que jaz no maligno. Então, o mundo aqui, que a gente chama da terra, esse é o mundo a qual o Eterno rejeitou. Agora, todos aqueles que têm credulidade no Messias, eles estão aptos para qual mundo? O mundo vindouro, que é o que nós conhecemos como Olam Rabá. Então, o mundo vindouro é o que nós temos que estar aptos. E como o irmão até falou no estudo anterior, você tem que notar que o Messias já nos vê como ressuscitados. Nós não estamos, nós quando nascemos de novo, ele já nos comprou. Nós já estamos ressuscitados diante dele. Então nós já somos imputados como participantes do mundo vindouro. Agora, o que é que a gente não pode? Já que nós somos participantes do mundo vindouro, a gente não pode compactuar com este mundo. Nós estamos aqui literalmente de passagem. Exatamente. Olha, dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Que mundo? O mundo daqui. Assim como eu não sou do mundo, desse mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. O que é o mal? A transgressão, a palavra do Eterno. Não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Vemos sempre o Messias fazer a separação entre ele e seus discípulos do mundo. Esse mundo, né? Em 1 João, capítulo 2, verso 14, veja o que João escreve aqui. Ó. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, já que vencestes o maligno. Então, veja o que João está relativizando aqui. Que as pessoas venceram o maligno porque tinham a palavra de Deus no seu coração. Não foi por outro motivo. E ele continua até o verso 17. Veja que interessante. Não ameis o que? O mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que mundo, irmãos? Como a gente está sempre repetindo. Esse aqui, né? Porque tudo que há no mundo, as corrupçências da carne, corrupçências dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas corrupçências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Logo, de qual mundo o Messias Yeshua estava alertando para que seus discípulos não fizessem parte? De todo aquele que fizesse a palavra do Eterno como segundo plano. Seja no sistema religioso, tanto da época quanto de hoje, seja na cobiça de bens materiais, seja a família, qualquer coisa que fizesse alguém perder o foco dos ensinamentos contidos na palavra do Eterno, e o principal que fazia esse papel na época do Messias era o sistema religioso. Agora, por que o sistema religioso, irmãos, faziam que o povo perdesse essa essência que era os ensinamentos da palavra do Eterno? Porque eles trataram de assimilar a palavra do Eterno com o governo do mundo. O principal pecado do povo do Eterno foi que eles queriam cargos que se relativizavam tanto com os cargos políticos com os cargos religiosos. E o que é que a gente vê hoje aqui? A gente vê pastores no meio da política, A mesma coisa. os servos do Eterno militando por pastores. Você vê hoje, eu nunca vi tanta cruzada, hoje já tem uma, aqui de novo. As cruzadas se transformaram literalmente em rodeios para conseguir votos e questões eleitorais. Coisas que os mesmos erros aconteciam na época lá do sistema do Messias. Porque a briga todinha não era pela palavra do Eterno. A briga todinha era para ver quem conseguia se manter no poder. O poder de que mundo? Desse daqui.
o mundo que estamos. Exatamente. E ainda dizem que, e ainda eles falam, nesse paralelo todo, Marcos, aí, que vimos que muitos chegam a dizer que a religião e a política não se misturam. Como que a gente sabe que está misturado no seu pleno, na sua plena autoridade, no seu conceito político de pensar, e dizem que guardam a palavra do Eterno. E será que o Eterno tem mistura com eles? Não há mistura com eles. E Tiago, capítulo 4, verso 4 ao 7, diz o seguinte, ó: adúlteros e adúlteras. Ele chamou a Liviana, alisando a mãozinha na cabeça, não, meu irmão? Não. Foi não, foi? Teve alívio, não. Aí já está sendo direto e explícito. Não sabeis, vós, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E no capítulo 17, verso 17, esse verso é realmente bem importante que vocês tenham na mente, tá? Para vocês saberem definir o que é a verdade e o que o Messias tinha como verdade. Se vocês souberem, alguém perguntar, vocês perguntarem assim a você o que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Um desses versos, para vocês perguntarem aos irmãos o que é a verdade, é saber o que o Messias define como verdade. Porque muitas vezes a gente coloca como o Salmo 119, tudo está correto. Alguns provérbios que tem realmente. Mas se a gente utilizar o próprio Messias dizendo, para eles entenderem o que é a verdade, porque o Messias diz que ele é a verdade, e agora ele diz que a verdade é outra coisa. Então, se a gente puder fazer uma indagação com as pessoas sobre isso, já realmente tem uma grande validade. Porque diz o seguinte, ó: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. O Messias define a palavra do Eterno, a lei e os profetas como a verdade. E ele é essa própria verdade. Porque ele diz, eu sou a verdade. Ou seja, você só vai assimilar as coisas quando você entender que o próprio Messias é a palavra do Eterno e a palavra do Eterno é o Messias. E que esses dois são a verdade. Não existe um sem o outro. Então você não pode dizer que adora o Eterno e descarta os seus mandamentos. E você não pode dizer que ama Jesus, a Yeshua, e não guarda a Torá. Porque a maior prova de guardar a Torá é você estudar, a maior prova de amor ao Messias é você guardar a Torá, porque você está estudando a ele, a pessoa do Messias. Entendeu? Ele continua orando e dizendo que eles sejam santificados em qual verdade, né? E o que é a verdade? A gente já viu, né? A palavra, que é a Torá. A palavra santificação é a palavra Kadosh, que quer dizer separado e consagrado, né? Ou seja, a condição para que sejamos separados do mundo. De que mundo? Desse mundo aqui. É de estar na verdade de Deus, e essa verdade é a Torá. Então quando o Messias diz lá, santifica-os na tua verdade, ele está nos dizendo o seguinte, ó: separa-os pela tua palavra. Separar de onde? Do mundo. Então, o que o Messias está rogando para o Eterno é que seus discípulos sejam separados do mundo pela palavra de Deus. É bem interessante vocês saberem essa diferenciação, porque a palavra santificar realmente também ficou muito vaga, pelo que a gente conhece. Mas quando você coloca, ó, separa-os na tua palavra, ou seja, sem substituir, por quê? O próprio Messias define a palavra como santifica-os, separa-os na tua verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Ou seja, o Messias está rogando que nós sejamos separados do mundo através da palavra de Deus, e não pelo que o homem inventou. Tá certo? Em João 17, verso 18 ao 20, diz o seguinte, ó. João 17, capítulo 17, verso 18 ao 20.
assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Ou seja, o Messias foi enviado a quem? A todo esse sistema que existia em sua época, a todas as pessoas, porque se o mundo o aceitasse, o reino seria estabelecido naquele momento. Tanto que ele diz o seguinte, ó, a gente estava estudando ontem, não foi? E ele diz o seguinte, se vocês aceitarem João Batista, se vocês aceitarem o testemunho de João Batista, ele é o Elias que havia de vir. Não é isso? Até o irmão Marlon citou no estudo semana passada a mesma coisa. Eu fiquei assim impressionado. Exato. Porque quando eu assisti ontem, eu não tinha essa concepção. Se vocês aceitarem João Batista como profeta, ele é o Messias que havia de vir. Ou seja, se eles aceitassem o testemunho de João Batista, ele seria o Messias. Exatamente, ele seria o Elias, que preparou o caminho e eles aceitaram o Messias. Mas como o Messias já sabia que isso não iria acontecer, já testificou contra eles também. Tanto que a pergunta que o Messias faz lá para João Batista, para os como é o nome? Rabinos e fariseus, até só falou no estudo ontem também, não foi? Chegaram para ele assim e disseram, olha, de onde vem a tua doutrina, né? E ele diz, se vós me disser de onde vem o batismo de João Batista, eu vos direi de onde vem minha doutrina. Porque se eles dissessem, aqueles homens dissessem que o batismo de João Batista era do Eterno, provinha do Eterno, eles tinham que aceitar que João Batista era um profeta e que João Batista testificou que Yeshua era o Messias. Então acabava com a argumentação deles. Exatamente. Eles admitiriam automaticamente que o Messias era Yeshua, que ele era o Messias. Por isso que ele pergunta. Veja que casca de banana para eles. Se eles disserem que sim, eu aposto que a próxima pergunta era: e o que foi que João Batista disse de mim? Veja que pegadinha, né? E o que foi que vocês não estão dizendo que João Batista era um profeta? E o que foi que João Batista disse de minha pessoa? Que tu era o Messias, então pronto, se ele é profeta, você tem que se render ao que o profeta disse. Já pensou? Que situação? Agora, se ele também dissesse que João Batista não era o profeta, consequentemente, o povo iria contra eles, porque era notório que João Batista tinha o dom do Eterno e era um profeta de Deus. Então, realmente, o Messias colocava ele sempre em sinuca de bico, né? De um jeito que ele não tinha como se sair. Vamos lá, né? Assim como me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico, me separo a mim mesmo, para que também eles sejam separados, santificados na verdade. E ele diz, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, agora veja a condição, que pela tua palavra hão de crer em mim. Então a condição aí. A condição para aqueles que viriam posteriormente é que você só poderia crer em Yeshua pelo quê? Pela palavra de Deus, pela Torá. Então não tem como você crer no Messias, dizer que crê no Messias e dizer que a lei e os profetas foram abolidos. Porque a condicionante que o Messias deu foi que nós creiamos nele através da palavra de Deus. O Messias relata que após a sua morte, seus discípulos iriam ser enviados ao mundo. Mas ele tem um detalhe, né? Aquele que literalmente percorreu o mundo para levar a mensagem foi o apóstolo Paulo. Isso confirma que o mundo descrito em João 3,16 trata-se daqueles que são servos do Altíssimo. Por quê? O Messias está dizendo ali que ele seria enviado ao mundo. Só que os apóstolos que estavam ali foram enviados somente para a região dali dos judeus, da Judéia. Eles não percorreram literalmente o mundo todo. Quem saiu pelo mundo da época foi Paulo. E Paulo não estava naquele momento. Mas o Messias está dizendo aqui que o mundo vindouro, que é esse que ele está falando, são aqueles que vão crer. Então o Eterno, ele enviou seu Filho para todo aquele que nele crê. Mas o que? Aqueles que creem fazem parte de que mundo? Do Olam Rabá, do mundo vindouro. Logo, veja a condição para crer no Messias. Ele é claro ao dizer que só podemos dizer que somos crentes nele se nossa fé for fundamentada na palavra de Deus, que é o que a gente viu aqui, que diz, aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, né?
e diz o seguinte: e qual era essa palavra na época dele? A lei de Moisés. Em João 5, que a gente já estudou também, do verso 46 ao 47, diz: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É a pergunta que nós temos que fazer para o sistema religioso hoje. Pega esse verso e pergunta: como é que vocês não creem em Moisés e como vocês dizem crer no Messias? Se o próprio Messias diz que a condição para crer nele é crer em Moisés. Não, irmão, eu creio. Não, mas crer tem que... O irmão Marlon mesmo disse, a palavra crer é a mesma palavra para fé. E a palavra fé quer dizer fidelidade, confiança, firmeza, estabilidade. Você tem que ser firme nessa palavra. Estável, ou seja, sua fé tem que ser realmente visível, palpável. E no verso 21 de João 17 diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Note que o Messias disse que a finalidade de tudo que nós voltemos a ter a condição de Adão, que era a imagem e semelhança do Altíssimo. Ser um é estar em conformidade com os pensamentos e atitudes descritas na Torá. Na verdade, a Torá tem a função de nivelar todos em um só pensamento, que vai levar a um convívio de harmonia e de verdadeiro amor. Em Efésios 4, verso 13 ao verso 21, veja como esse texto é profundo do apóstolo Paulo. Diz o seguinte: até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus. Mas a gente sabe que o Filho de Deus, João descreve que é a palavra do Eterno, o Filho unigênito, a Torá. Ou seja, que nós temos a função de todos nós chegarmos a unidade da fidelidade e do conhecimento dessa palavra. Que esse momento que nós temos aqui no Shabat, irmãos, é justamente para isso. Porque o que eu conheço é o que a irmã Idonara deve conhecer, o que a irmã Idonara conhece deve ser o que eu conheço. Eu não posso ser mais elevado do que a irmã Idonara, e a irmã Idonara não pode ser mais elevada do que eu. Todos têm que ter o mesmo padrão. O Messias diz o que lá? Que todos vós sois irmãos. Não há um cabeça entre nós. Tem que haver um nivelamento completo. Então, se eu passei a semana e estudei, e eu estou trazendo esse estudo para a irmã vai ter o mesmo conhecimento que eu. Agora, o que é que a irmã pode fazer? Ela pode julgar se esse conhecimento que eu estou passando é correto ou não. Que esse é o dever de todos nós. Não é isso? Então, Paulo continua dizendo: e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude do Mashiach. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, seguindo o quê? A verdade, que a gente já sabe o que é, em amor, cresçamos em tudo aquele que é o cabeça, o Messias. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de juntas, e cresce para edificar-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ou seja, todos nós, cada um de nós aqui tem uma função. Cabe a nós orarmos ao Eterno para fazer com que essa função seja útil para a edificação desse corpo. Tá? Assim eu lhe digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Ou seja, os gentios vivem no mundo, esse mundo atual. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados, olha, a palavra kadosh, separados de quê? Da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações. Então aqui a gente vai ver que a palavra separado
não quer dizer de um modo bom. Está dizendo que estão separados kadosh da vida de Deus. Então, nós temos que ser separados, irmãos, do mundo e não separados para o mundo. É diferente. Então, a palavra kadosh vai ter essas duas finalidades. A gente pode estar separado para a salvação, separado, consagrado para Deus ou consagrado para o mundo, né? Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam do Messias, ou seja, da palavra de Deus. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Yeshua. Fica claro que a separação do mundo vai muito além do que nós aprendemos. Essa separação tem que ter um alvo, um objetivo e um líder. O autor desse manual de separação do mundo é o Criador de todas as coisas. E o responsável por colocar em prática é seu filho Yeshua. Então, irmãos, a gente está num momento crucial, que é de separação, de estarmos literalmente consagrados à obediência ao nosso Criador. Ele nos deu um manual e, como a gente era tão burro que não sabia botar em prática, ele enviou o seu filho. Eu não digo nem por uma parte mais abrangente, que a gente não conhecia o que, como foi citado no filme, a plenitude, né? A gente chegou a uma plenitude do conhecimento daquilo que a gente não conhecia, que estava oculto aos nossos olhos e estava oculto ao entendimento de muitos, né? Inclusive o meu, estou aqui junto com você na congregação, porque eu não conhecia o que hoje nós estamos lendo aqui agora, que nós estamos vendo que o Messias teve papel primordial a vir trazer o ensino a qual nós pensávamos, eu pensava que estava fazendo correto, e hoje nós estamos vendo aqui que a questão que estamos aqui fazendo, que o Messias nos ensinou a ser santificado pela verdade, e sabemos que hoje a verdade é a Torá, é a sua palavra. E a gente, exatamente como o irmão disse, né? Nós fomos chamados para essa terminologia, essa obediência. Agora, não de qualquer jeito. Justamente. Né? O Messias veio com a função de nos mostrar como se dá essa obediência. E damos glórias ao Eterno por conta disso, e principalmente pela vida daqueles que vieram depois dele. Porque os apóstolos realmente, por isso que, irmãos, os apóstolos são os fundamentos também da nossa fé. Porque os apóstolos, eles passaram por situações de muitas provações. Não que os profetas não passaram, mas os apóstolos viveram com uma responsabilidade enorme sobre as costas. Porque eles tiveram a função de levar essa mensagem e lutar contra tudo e contra todos, e realmente espalhar para o mundo inteiro essa mensagem. Se possível, dando até a própria vida, né? Então a gente tem que dar esses méritos, louvar ao Eterno pela vida dos apóstolos. Não é isso? E no verso 22 do capítulo 17 ao 26 diz o seguinte, ó: e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Agora, tem um versículo que diz que o Eterno não divide a sua glória com ninguém. E veja só, aqui a gente já vê essa mesma glória, o Messias dizendo que ele recebeu essa glória, e que, para deixar ainda os rabinos aí de cabelo em pé, ele está dizendo que essa glória que o Eterno deu a ele, que o Eterno não divide com ninguém, está sendo dividida com todo mundo. Exato. Ou seja, que essa glória, que é do Eterno, só pode ser dada ao Eterno, está dividida com todos os servos do Eterno. Ou seja, qual é a glória que o Eterno deu ao Messias e o Messias deu para os apóstolos? O nome do Eterno, as suas doutrinas, a sua palavra. A única coisa que o Eterno deixou como herança para o seu povo foi a sua palavra. Então o Messias veio dar a verdadeira palavra. O Messias veio, como é que eu posso dizer? Entregar um presente. Como o seguinte: você ganhou um presente na caixa lá, e você
nunca abriu aquele presente. Você era de uma pessoa que você estava dizendo que gostava dela, mas na verdade você não gostava. E essa pessoa vem, o irmão Carlos não gosta de mim, mas eu tô ali ajudando o irmão Carlos, tô isso, não sei o que lá. Aí eu pego um presente, eu pensando que o irmão Carlos gostava de mim, né? Eu dou um presente ao irmão Carlos. O irmão Carlos pega esse presente na caixa e diz: esse cara é muito chato. Eu só aceitei sorrindo, dei um abraço nele. Por falsidade. Mas eu vou pegar esse presente e botar lá escondido no meu quarto. Vou deixar escondido no meu quarto e não vou usar. Aí de repente, um dia, o irmão Carlos precisa por exemplo, aí de uma panela para cozinhar uma comida grande, boa, não é mesmo? E não tem a panela específica para ele. E ele vai revirando assim, ele acha a caixa, essa caixa aqui, quando ele abre, é exatamente a panela de ouro para cozinhar o guisado do irmão Carlos. Mas será que o irmão Carlos vai dar um guisado para ele? Vai ter a honra, a glória? A mesma coisa, irmãos, é que nós recebemos, o povo de Israel recebeu o Messias. Ele abriu o presente que o Eterno tinha dado e começou e soube que aquele presente era exatamente o que eles precisavam. Então, foi dado aquele presente, mas o povo não abriu. Não estava como se tivesse... A palavra diz que estava com um véu, não é isso? É como se eles tirassem o véu e utilizassem um presente. É isso que o Messias vai fazer. Veio tirar a embalagem do presente e nos dar o mesmo presente que já tinha sido dado antes. Então, assim é que nós recebemos essa glória do Eterno. A glória do Eterno está na sua palavra. E na obediência a ela. Não só em recebê-la, mas dar o seu devido valor a ela. Tá bom? E no verso 23 diz, ó: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, como a gente viu lá em Efésios. E para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que tens amado a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. Eles conheceram que tu me enviaste a mim. Eles quem? Os apóstolos, não o mundo. Eles, os apóstolos, conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. A gente já viu em todo o estudo que quer dizer o nome. E lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. E por fim, assim esperamos que essa oração de Yeshua seja a nossa força para nos separar do mundo e nos fazer olharmos para o nosso Criador, sabendo que todos os nossos pecados foram sanados quando olhamos para o sacrifício do nosso Messias, e que um dia nós possamos estar com Ele no seu momento de alegria. Porque em Isaías 53:11 diz: ele verá o fruto do seu trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Shalom, meus irmãos. É só isso.